Voo 401 Eastern. A queda no pântano. Na noite de 29 de dezembro de 1972, o céu sobre a Flórida carregava mais do que nuvens de tempestade. Carregava presságios. O voo 401 da Eastern Airlines, um imponente Lockheed LBC-11 TriStar, partia do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, com destino a Miami. No comando, o experiente capitão Robert Loft, ao lado do copiloto Albert Stockstill e do engenheiro de voo Donald Rappel, nomes que o tempo jamais apagaria. Era para ser uma viagem comum. Era para ser apenas mais um pouso noturno. Mas o destino tecia silenciosamente sua própria tragédia. Ao iniciar a descida para Miami, uma pequena luz no painel chamou a atenção da tripulação. O indicador do trem de pouso dianteiro não acendia. Uma falha técnica aparentemente simples, mas que desviaria o foco dos pilotos por preciosos minutos. Enquanto a aeronave voava em piloto automático sobre os Everglades, todos os olhos estavam voltados para o maldito painel. Ninguém percebeu quando o botão do piloto automático foi desativado por engano. O avião começou a perder altitude, lentamente, traiçoeiramente. Em meio ao breu e à vastidão do pântano, o TriStar mergulhou no solo encharcado às 23h42. Das 176 pessoas a bordo, 101 morreram instantaneamente ou nos momentos seguintes. O pântano silencioso e implacável engoliu corpos, esperanças e parte da fuselagem. Mas algo mais ficou preso naquele lamaçal. Algo que se recusou a descansar. Nem todos os que sobreviveram conseguiram deixar o voo 401 para trás. E mesmo entre os mortos, nem todos foram embora. O homem no porão da bagagem. O hangar 4 da Eastern Airlines no aeroporto de Miami parecia mergulhado numa quietude peculiar naquela madrugada de março de 1973. Meses haviam se passado desde o desastre do voo 401, mas a dor ainda pairava, como um vapor denso sobre o chão de concreto. O pântano havia sido vasculhado, os destroços parcialmente resgatados, e a companhia aérea, sob a sombra da tragédia, decidira reaproveitar algumas partes da fuselagem do TriStar acidentado em outras aeronaves da frota, peças, parafusos, estruturas, até assentos. Ninguém imaginava o preço. O TriStar N318EA, conhecido internamente como o irmão do 401, fora um dos primeiros a receber componentes reaproveitados. Com um dos motores transplantados e parte do painel de controle da cabine reaproveitado, ele logo voltou à ativa. Mas bastaram poucos voos para que os boatos começassem. Foi no compartimento de bagagem que ele apareceu pela primeira vez. Tem alguém aí embaixo? O carregador de bagagens, Héctor Morales, havia sido escalado para a inspeção final da área de carga antes do embarque para Atlanta. Era um homem experiente, calejado, já tendo trabalhado em voos que passaram por fortes turbulências, panes e até situações de emergência. Mas nada o preparou para o que viu naquela noite. Ele ouviu um ruído surdo, um arrastar, como de botas molhadas se arrastando sobre o metal do porão. Achou que talvez fosse algum passageiro curioso que descera por engano. Apontou sua lanterna, iluminando o compartimento apertado. No fundo, entre as malas e as paredes, reforçadas, havia alguém. Um homem vestido com um uniforme antigo de engenheiro de voo parado, imóvel, com os braços cruzados. O rosto coberto por sombras, mas os olhos estavam abertos demais. Um olhar fixo, sem piscar e com um brilho úmido como se lacrimejassem. Sangue. Héctor gritou. A lanterna caiu da sua mão, rolou pelo piso metálico. Ele recuou e caiu de costas, se arrastando para longe. Quando olhou de novo, o porão estava vazio. Mais tarde, em estado de choque, ele descreveu com exatidão o uniforme usado por Donald Rappel, o engenheiro de voo morto, no acidente do voo 401. Não seria o único. Eu o vi dentro do painel. 2 semanas depois, um técnico de manutenção chamado Larry Jennings fazia uma verificação de rotina no mesmo TriStar reaproveitado. Ele jurou ter visto, através do vidro espelhado de um painel, o reflexo de um homem agachado no fundo do compartimento técnico,
como se estivesse mexendo em fios. Ao se virar, nada. Mas o reflexo ainda estava lá. O homem no painel olhou para Larry e seus lábios se moveram, sem som algum. Só quando se afastou, Larry ouviu com os ouvidos, não, mas com a mente, um aviso claro: não deixe este avião decolar. O voo marcado para a manhã seguinte foi cancelado por motivos inexplicáveis, após uma falha elétrica súbita e inexplicável durante o taxiamento na pista. Relatos da escuridão entre 1973 e 1974, mais de 20 relatos internos surgiram vindos de carregadores, mecânicos, comissários e até pilotos. Todos descrevendo a mesma figura, um homem solitário, de aparência comum, mas cujos olhos estavam sempre muito abertos, refletindo dor, pavor e culpa. A maioria das testemunhas descreveu a sensação de um frio úmido descendo pela espinha antes de vê-lo. Algumas ouviram sussurros abafados, vindos das paredes internas do porão da bagagem. Em certos voos, o cheiro de lama, como do pântano dos Everglades, surgia de repente no meio da cabine de carga, mesmo a 30 mil pés de altitude. Alguns relataram uma voz masculina cantando, uma canção de ninar fraca arrastada, como se um pai tentasse confortar um filho, ou sua própria alma condenada. O homem que desapareceu no porão, o caso mais alarmante, ocorreu em setembro de 1974. Um novato da equipe de solo, Mark Denslow, foi designado para inspecionar a segurança do compartimento inferior antes de uma decolagem. Ele entrou no porão e não saiu. O tempo passou. A tripulação o chamou pelo rádio, pelo alto-falante. Depois de uma busca intensa, o encontraram horas depois, em posição fetal, tremendo, com os olhos arregalados e sangrando pelas narinas. Ele murmurava algo entre dentes. Ele não quer sair daqui. Ele é parte do avião. Ele quer voar. Mark foi internado em uma clínica psiquiátrica. Nunca mais voltou a falar de aviação. Segundo registros hospitalares, repetia a mesma frase nos momentos de surto. Ele está no porão. Ele nunca desceu. Conclusão. O aviso de repo investigadores privados e até padres foram chamados para avaliar a situação. Muitos se recusaram a entrar no TriStar com peças do 401. Dizem que, após uma tentativa de exorcismo informal realizada por um capelão da companhia aérea, os fenômenos se intensificaram. O porão foi lacrado em voos específicos, sem justificativa oficial. O público jamais foi informado. A Eastern Airlines jamais admitiu oficialmente os relatos sobrenaturais, mas há quem jure que Donald Repo, ou aquilo que restou dele, nunca saiu daquele compartimento de carga. Ele permanece ali, avisando, tentando impedir que outra tragédia aconteça, ou talvez se preso no ciclo da própria morte. Parte do avião, parte do lamento. Ele olha para você, como se soubesse o que vai acontecer, e mesmo assim, não pode impedir. Os olhos do engenheiro Repo. O engenheiro de voo. Donald Louis Repo foi declarado morto na madrugada de 30 de dezembro de 1972. Não havia nada de extraordinário nesse dado, exceto pelo fato de que, segundo dezenas de testemunhas ao longo dos anos seguintes, ele nunca aceitou esse destino. Repo era um homem meticuloso, apaixonado por aviões. Diziam que conhecia os sistemas do Lockheed L-10 e 11 melhor do que os próprios projetistas. Quando morreu nos destroços do voo 401, seu corpo foi recuperado apenas no dia seguinte, em posição de proteção, como se tentasse cobrir algo ou alguém com os braços. Mas aquilo que os legistas não podiam explicar era o que aconteceria depois. Não foram apenas aparições visuais. Foram encontros, diálogos, acontecimentos impossíveis. Você não deveria estar aqui. O primeiro relato oficialmente registrado por um oficial de voo aconteceu em abril de 1973, no cockpit do TriStar 318IA, o mesmo que havia recebido partes do painel de controle do voo 401. O segundo oficial, Brian McAllister, estava sozinho fazendo um checklist de rotina antes do embarque. As luzes da cabine estavam reduzidas. O silêncio era absoluto.
E então, uma presença. O ar ficou mais frio, mais denso. Brian virou-se lentamente ao sentir um peso sobre o ombro e viu refletido no vidro da janela frontal um par de olhos que não eram os seus. Ele descreveu como olhos fundos encovados com uma expressão de urgência. O homem estava por trás dele. Tinha o rosto pálido, olheiras profundas e um uniforme da Eastern. Seus lábios se moveram lentamente. Você não deveria estar aqui. A voz veio abafada, como se ecoasse de debaixo da terra. Quando Brian se virou, não havia ninguém, mas no painel, um medidor digital recém-instalado havia falhado, algo que poderia comprometer a decolagem. O voo foi adiado. Semanas depois, Brian reconheceria com a mão trêmula a imagem de Donald Rappo numa fotografia de arquivo. Era o homem. Os mesmos olhos. Nos cockpits da morte, o que parecia ser um caso isolado, transformou-se em uma epidemia silenciosa. O próprio capitão Bob Loft, também morto no voo 401, teria sido visto em outros relatos, mas era Rappo quem aparecia com mais frequência, e sempre dentro da cabine, sempre nos controles. Comandantes experientes relataram acordar durante voos noturnos com a sensação de estarem sendo observados. Um deles, o capitão Dale McQuarrie, chegou a relatar a presença de um homem sentado em silêncio no banco do engenheiro de voo. Quando se virou para perguntar quem havia entrado sem autorização, ouviu apenas uma frase antes de a figura desaparecer. Já revisei tudo. Este avião está seguro. O susto foi tamanho que McQuarrie desmaiou ali mesmo. Após o pouso, foi diagnosticado com arritmia severa causada por estresse extremo e repentino. Olhos nas sombras em vários outros cockpits de TriStars que receberam peças do 401. Relatos semelhantes surgiram. Luzes do painel se acendendo sozinhas, alertas falsos e o reflexo de olhos num vidro que não refletia ninguém presente. Os relatos aumentavam em intensidade quando o voo cruzava áreas próximas aos Everglades. Era como se, ao sobrevoar o local do acidente, a presença de Rappo se intensificasse. Pilotos relatavam sussurros vindo dos sistemas de comunicação internos, estática com vozes abafadas e sons de teclas sendo pressionadas, mesmo com o painel desligado. Uma controladora de tráfego aéreo, Diane Lutz, relatou que em certa madrugada captou uma transmissão estranha de uma aeronave que não estava listada em nenhuma frequência ativa. A voz masculina dizia: Eastern 401. Emergência de painel. Descendo. Descendo. O sistema não responde. Deus nos salve. Quando rastrearam a origem da transmissão, ela parecia vir do vazio aéreo acima do pântano. Nenhuma aeronave visível. Nenhuma confirmação. Nada. A presença que avisa. A alma que vigia. Havia um padrão. As aparições de Donald Rappo quase sempre antecediam um problema técnico real. Em 12 casos documentados pela Eastern Airlines, testemunhas relataram vê-lo pouco antes de falhas elétricas, mau funcionamento de flaps, alertas de navegação ou problemas de pressurização. Alguns chegaram a ver Rappo operando fisicamente. Os controles. Um engenheiro de voo substituto afirmou ter sido empurrado para trás por uma força invisível quando tentou ajustar uma alavanca errada. No segundo seguinte, o alerta de sistema apitou. Ele havia quase ativado a pressurização invertida. Quando o relatório foi escrito, o engenheiro envergonhado não mencionou nada, mas disse a um colega em particular: ele estava ali. Ele me impediu. E, por Deus, eu vi seus olhos. Eles pareciam implorar para que eu não errasse. A gravação proibida, há rumores de que uma caixa preta de backup, usada para testes internos de áudio da cabine em solo, teria captado uma voz desconhecida durante uma inspeção técnica. Áudio mantido sob sigilo por décadas, conteria uma respiração ofegante e a voz grave e sussurrada dizendo: "O trem de pouso." Não respondeu. De novo. A equipe presente jurava estar sozinha na cabine, os olhos que jamais se fecham. Entre os relatos mais assombrosos está o de uma comissária que, ao passar pela cabine vazia de um TriStar, em repouso no hangar, olhou para a janela lateral do cockpit e viu um rosto colado ao vidro,
com os olhos abertos, chorando sangue. A mulher desmaiou e teve convulsões. Após recuperar-se, descreveu detalhadamente o rosto de Donald Rappel. Nunca mais voou, um guardião, ou um espírito em tormento. Ao final da década de 1970, os relatos diminuíram. Não porque cessaram, mas porque a Eastern Airlines, temendo prejuízos e pânico, ameaçou demitir funcionários que comentassem qualquer fenômeno não autorizado. Ainda assim, pilotos antigos da companhia juram que Rappel continuava ali, em silêncio, vigiando, corrigindo, avisando. Um espectro preso, não pela tragédia em si, mas pelo fracasso. Ele não conseguiu salvar o voo 401. Mas talvez, em sua dor, tenha decidido salvar todos os outros. Ele é o engenheiro da morte, mas também o anjo caído dos céus. O passageiro da poltrona vazia. Se os céus têm fantasmas, então os aviões são seus santuários de aço. Se o engenheiro Donald Rappel aparecia nas entranhas técnicas das aeronaves, onde o sistema pulsava sua mecânica viva, o outro, fantasma silencioso e sombrio, escolheu as poltronas, o corredor central, a fileira do lado esquerdo, terceira janela, após a asa, assento 13F. Ninguém nunca comprava aquela passagem, e mesmo assim, alguém sempre estava lá. A primeira aparição. A aeromoça e o homem do olhar vazio era um voo noturno de Miami para Chicago. Uma noite abafada de julho de 1974. A bordo, a comissária de bordo Ellen Kramer estava conferindo o manifesto final antes da decolagem. A aeronave era um TriStar reaproveitado com peças do voo 401. Poucos passageiros, cabine escura, um silêncio quebrado apenas pelo zumbido leve dos motores se aquecendo. Ao passar pela poltrona 13F, Ellen viu um homem sentado. Trajava roupas escuras, uma camisa branca levemente amarrotada, paletó cinza. Estava parado, com as mãos cruzadas sobre o colo, cabeça inclinada para a frente. Mas o que mais a impactou foi o rosto, muito pálido, quase cinzento, e os olhos semicerrados, como se estivesse cochilando. Ela conferiu a lista. 13F não havia sido vendido. "Senhor, posso ver sua passagem?" perguntou gentilmente. O homem não respondeu. Apenas virou a cabeça muito lentamente e olhou para ela com os olhos vazios, mortos, fundos como buracos. Ellen recuou. O suor escorria de sua testa. Ela chamou um dos colegas da tripulação. Quando voltaram, o assento estava vazio. Apenas o cinto balançava, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Manifestos inconsistentes e testemunhos convergentes. Entre 1974 e 1977, 17 relatos diferentes foram registrados de forma discreta por tripulantes da Eastern. Todos descreviam o mesmo homem com a mesma roupa, sentado em 13F, 14A ou 12E, mas sempre do mesmo lado do avião. Nenhum nome constava no manifesto, nenhuma bagagem, nenhum passageiro reportado como desaparecido ao chegar no destino. Em um caso específico, o homem foi visto conversando com uma senhora idosa, que afirmou que ele foi muito gentil e parecia triste. Ela disse que ele lhe contou que havia perdido a família e que não queria chegar ao destino, apenas voar por mais um tempo, porque no ar ele ainda se sentia vivo. Essa senhora faleceu 48 horas após o pouso, vítima de uma parada cardíaca inexplicável. Sua filha relatou que, nos últimos momentos, ela repetia: "O homem do voo, ele ainda está lá me esperando." A gravação maldita do voo 227 durante um voo de treinamento com tripulantes novatos, um exercício de filmagem interna, foi conduzido com uma câmera Super 8 apontada para os corredores durante o embarque. Ao assistir à gravação, um dos instrutores notou algo estranho. Por 3 segundos, a câmera captou um homem parado no fundo da cabine, olhando diretamente para a lente. Ninguém com aquela aparência estava entre os passageiros. E o detalhe mais aterrador, quando a fita foi passada em câmera lenta, era possível ver que o homem não pisava no chão,
Seus pés estavam flutuando a alguns centímetros do carpete. A fita foi confiscada. 2 dos tripulantes do exercício abandonaram a profissão nas semanas seguintes, alegando experiências perturbadoras em voos futuros. O voo da Ceia Silenciosa, em 1976, durante um voo da Eastern de Miami a Nova York, um jantar especial foi servido na classe econômica. A comissária Denise Halvorsen entregava bandejas e bebidas com simpatia, quando percebeu algo estranho ao se aproximar da fileira 13. Um homem estava sentado sozinho. Não havia pedido bebida. Não respondia ao toque. Denise colocou a bandeja sobre a mesinha da poltrona ao lado. Então viu o impossível. A comida desaparecendo aos poucos, como se fosse sendo consumida por uma boca invisível. O homem olhou para ela sem expressão. No instante seguinte, sumiu diante dos olhos dela com um estalo seco no ouvido, como se o ar tivesse sido engolido por um vácuo súbito. Passageiro do além. Alguns passageiros relataram acordar durante voos, no meio da noite, e ver o homem sentado ao lado encarando-os em silêncio. O que os unia? Todos haviam sobrevivido a situações de risco no passado. Colisões evitadas por segundos. Aterragens de emergência. O padrão parecia claro. O passageiro fantasma aparecia apenas para os que haviam sobrevivido à morte, como se os reconhecesse, como se estivesse procurando companhia para a eternidade. Um deles, um advogado de Nova Jersey, relatou: acordei com uma sensação gelada no rosto. Havia um homem me observando. Seus olhos estavam mortos, mas ele sorria. Um sorriso pequeno, triste. Senti que ele queria que eu soubesse, que ele ainda estava lá. Quando fechei os olhos de novo, ouvi um sussurro. Você vai voltar. Você vai voltar para cá comigo. O fim da poltrona 13F diante de tantos relatos, a Eastern decidiu remover a poltrona 13F de pelo menos 5 aeronaves. Em algumas instalaram um compartimento técnico no lugar, mas a presença continuava aparecendo. Agora em pé no corredor, às vezes ao lado do banheiro, às vezes ao lado da asa, e os passageiros continuavam a perguntar à tripulação: aquele homem pode trocar de lugar comigo? Mesmo quando não havia homem nenhum ali. Ele voa conosco. Ele vê quem sobreviveu. E se aproxima, devagar, como se estivesse escolhendo o próximo a cair. Vozes no intercom. O som é uma das formas mais insidiosas de comunicação no mundo dos mortos. É como uma corrente invisível que percorre os cabos, atravessando o tempo e o espaço, carregando mensagens que deveriam ter sido esquecidas. Para quem viajava a bordo do voo 401, o intercomunicador da cabine não era mais uma ferramenta de comunicação comum. Era uma porta entre o além e o agora. O intercom de repente não funcionava, até funcionar de forma errada. Em uma noite escura de inverno de 1975, o voo 193 da Eastern Airlines decolou de Miami com destino a Washington, D.C. Como era de se esperar, o voo estava tranquilo, até que os pilotos começaram a relatar algo estranho com o intercomunicador. O equipamento, sempre confiável, começou a emitir sons aleatórios, não apenas estalos de estática, mas palavras abafadas, murmúrios e vozes que não pertenciam a ninguém da tripulação. A comissária de bordo, Angela Moretti, estava no final da cabine quando ouviu claramente uma voz masculina sussurrando no intercom. Estamos indo. O céu está à nossa espera." Angela se aproximou, pensou que fosse um erro técnico, mas os murmúrios continuaram. Tentou se concentrar nas outras tarefas, mas não conseguia ignorar o som. Quando se aproximou da cabine de comando, o comandante Mark Hollister estava no meio de uma conversa com o copiloto, sem perceber que o som vinha de sua própria comunicação interna. Mas Angela não foi a única a ouvir. O copiloto, Terry Fenwick, com uma expressão pálida, disse ao ouvir a mesma coisa: "Você está ouvindo isso, não está? Não é o intercom. É alguém tentando falar com a gente." De repente, as palavras se tornaram mais claras,
mais nítidas. E quando Hollister pegou o microfone para questionar a torre de controle, a voz do intercom continuou. Eu sou o comandante. Não tem mais volta agora. O que não estava na lista de controle o voo seguiu, mas os pilotos e a tripulação começaram a perceber que algo não estava certo. Os sinais de comunicação entre eles começaram a falhar. O intercom, em uma sequência desconcertante, transmitia mensagens de pânico, de perda e de arrependimento, sem que ninguém conseguisse rastrear a origem. Os sistemas de rádio estavam funcionando, mas havia uma falha no principal sistema de comunicação interna. Algo, ou alguém, estava manipulando. Em uma transmissão para a torre de controle, os controladores ficaram perplexos quando ouviram a seguinte mensagem: Eu sinto muito. Eles não me ouviram a tempo. Eles não me ouviram quando eu disse... O capitão. Hollister tentou ignorar a voz, mas a cada nova comunicação, ele não podia mais negar. Era impossível estar sozinho no cockpit. Por mais de 1 hora, a voz continuou a emitir pela cabine. Se a torre de controle não tivesse sido alertada, a tripulação teria insistido que os sistemas de comunicação estavam sendo sabotados. E quando o comandante finalmente desligou o intercom, houve uma última palavra sussurrada que fez o capitão cair em um estado de choque tão profundo que foi incapaz de continuar o voo. A palavra foi clara, direta e final. Eu vou descer. Com vocês. A maldição do intercom incidente do voo 193 não foi o único. Voos subsequentes começaram a relatar ocorrências semelhantes, com os intercomunicadores de suas cabines e de seus compartimentos internos repetindo mensagens de advertência, reclamação e até mesmo gritos abafados. Uma das mensagens mais marcantes foi registrada durante o voo 482 de Nova York a Miami, em 1977. A cabine estava em silêncio absoluto quando, de repente, uma voz começou a sussurrar em todos os fones de ouvido, de comunicação, vindo diretamente dos alto-falantes do sistema de intercom. A mensagem dizia: Eu vi tudo acontecer. Eu vi o que eles esconderam de você. A verdade está no fundo do mar. A tripulação estava em pânico. O que parecia ser um erro técnico estava agora se tornando uma série de sinais reais, quase pessoais, de quem havia morrido ali. De quem não queria ser esquecido. O comandante da aeronave, William Vandercroft, fez uma tentativa desesperada de investigar o erro técnico, mas o engenheiro de voo não encontrou nada anormal no sistema. A pergunta, no entanto, permaneceu. Como uma voz podia surgir de um intercom desligado? A voz que previu a queda em 1978, o voo 684 de Miami a Atlanta se tornou o epicentro de um evento que ainda confunde os investigadores. Antes da decolagem, um dos passageiros foi ouvido conversando com o copiloto, dizendo que não deveria estar lá. Ele alegava ser parte de uma falha técnica no sistema da companhia aérea e se ofereceu para corrigir a falha antes que o voo fosse autorizado a partir. Copiloto, claro. Não sabia que aquele passageiro nunca havia feito reserva para o voo. E quando o avião decolou, os pilotos começaram a ouvir claramente uma voz vindo de dentro do intercomunicador. Uma voz que não era a deles. Prepare-se para o impacto. O impacto é inevitável. Vocês vão ver o que está abaixo de vocês. A comunicação se cortou abruptamente. A torre de controle foi incapaz de obter contato e o voo acabou perdendo altitude a apenas alguns minutos da aterrissagem. Ao pousar, os controladores ficaram chocados ao descobrir que não havia falado com a tripulação original durante os últimos minutos de voo. No entanto, a gravação da torre de controle mostrava claramente uma mensagem desconcertante que parecia ser uma previsão. Eu vi o impacto. Agora, venham para casa. Fantasmas no sistema. Na década de 1980, a Eastern Airlines foi forçada a descontinuar seus voos no TriStar por conta dos inúmeros relatos de falhas inexplicáveis nos sistemas de comunicação. Porém, os intercomunicadores, que foram retirados dos aviões antigos, foram encontrados em depósitos esquecidos. Algumas pessoas, sem saber de sua origem, os instalaram em aviões novos de outras companhias. E em todos os casos, quando as luzes se apagavam,
os intercomunicadores começavam a funcionar sozinhos. O mais macabro de tudo isso, sempre transmitiam mensagens de quem havia morrido. Essas mensagens tornaram-se conhecidas no mundo da aviação, como a voz da morte. E embora esses sistemas tenham sido cuidadosamente verificados e corrigidos, um questionamento persistia. Até que ponto os mortos precisam ser ouvidos para finalmente descansar? Eles nos avisam, mas ninguém ouve. Os fantasmas do voo 401 estão na tecnologia agora, nos aparelhos, nos fios, onde o medo se conecta. As almas que não encontram descanso. O voo 401 não foi apenas uma tragédia. Ele se tornou o ponto de origem para algo muito mais profundo, uma escuridão que se estendeu por décadas, algo que ninguém poderia explicar e que, à medida que o tempo passava, se infiltrava nas vidas daqueles que estiveram a bordo. Não eram apenas os tripulantes ou passageiros que estavam marcados. Era como se as almas de todos a bordo fossem entrelaçadas por um destino comum. Não haveria descanso até que o último suspiro fosse ouvido. O passageiro do banco 21A em 1977, uma jovem passageira, Karen Dubois, embarcou em um voo da Eastern Airlines que seguia de Washington, D.C. a Miami. Não havia nada de especial em sua viagem, nada que sugerisse que ela seria a escolhida para se tornar parte da história macabra do voo 401. Mas, naquela noite, durante o voo, Karen acordou com uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando-a. O brilho suave da luz azul da cabine iluminava sua face, e ela começou a perceber que, em frente a ela, na poltrona 21A, havia um homem de aparência esquelética, com uma palidez assustadora. Os olhos do homem eram fundos e sem vida. Ele estava em silêncio, imóvel. Mas algo no ar parecia ter mudado, como se o próprio ambiente estivesse em luto, esperando pela sua próxima respiração. Karen, em pânico, tentou gritar, mas sua garganta estava apertada. O homem então inclinou a cabeça ligeiramente para ela e com uma voz trêmula disse: "Não podemos descansar. Nós nunca descansamos. É tarde demais para todos nós." Ela fechou os olhos. Um golpe de frio atingiu seu peito e, quando os abriu novamente, o homem já havia desaparecido. A poltrona 21A estava vazia. Mas o cheiro de desespero, de algo putrefato e irreparável, ficou com ela durante todo o voo. Quando o avião aterrissou, Karen foi rapidamente hospitalizada por uma crise de pânico severa. Mas o mal não a deixaria. Por meses, ela se viu acordando, à noite, sempre às 3h14 da manhã, ouvindo uma voz distante dizendo: "Ele ainda está esperando. Ele não se foi. Ele nunca se foi." A voz vinha de dentro dela, da profundidade de sua alma. O pesadelo da casa vazia vários anos depois, um veterano da aviação, Harold Smith, foi convidado a realizar uma inspeção em um avião retirado de serviço que havia sido de propriedade da Eastern Airlines. A aeronave foi vendida para uma nova companhia e, durante o processo de revisão, ele foi chamado para examinar o sistema elétrico do voo 401. Harold foi o primeiro a perceber que algo estava muito errado. Ao entrar na cabine, uma sensação de opressão tomou conta de seus sentidos. Ele sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis, e foi então que ouviu a voz. Primeiro, um leve sussurro, que parecia vir dos alto-falantes do intercomunicador. Ele se aproximou para verificar, e a voz ficou mais forte, mais clara. "Estamos perdidos. Não conseguimos voltar para o céu. O inferno nos espera." Harold, congelado, não sabia como reagir. Ele tentou deixar o local, mas ao sair da cabine, o ar se tornou denso e quente, como se estivesse em uma sala de vapor sufocante, e as portas de emergência estavam fechadas, trancadas de dentro. Ele correu de volta à cabine, e nesse momento, a voz sussurrou uma última palavra: "Fique comigo. Não se afaste. Eu sou você." Dali em diante, Harold nunca mais foi o mesmo. Em suas noites de insônia, ele começava a ouvir os gritos abafados de almas distantes, os ecos dos passageiros que haviam perecido.
Ele sabia que não podia ignorá-los. Eles haviam despertado dentro dele. Os corpos invisíveis da madrugada, as aparições continuaram, e com elas surgiram novos relatos de almas que não podiam encontrar descanso. Naquele mesmo avião, em uma das últimas viagens do TriStar, um grupo de passageiros foi atormentado por visões que se tornaram impossíveis de ignorar. Durante o voo, um dos passageiros, James Palmer, começou a ouvir um som estranho vindo do compartimento de bagagens. Era como se algo se movesse lá dentro, batendo contra as paredes metálicas. O barulho se intensificava a cada minuto, até que ele não pôde mais resistir e se levantou, indo verificar. Ao abrir o compartimento, nada havia dentro, exceto uma sensação de frio e vazio absoluto. Ele fechou a porta, mas antes que pudesse retornar ao seu assento, uma sombra se materializou diante dele. Era a figura de uma mulher com cabelo negro, sujo e espalhado sobre o rosto. Seus olhos estavam fixos e extremamente vazios. A mulher disse com uma voz rouca: "Vá embora. Você não pertence a este lugar. Este é o nosso voo agora." James não hesitou. Ele se apressou para voltar ao seu lugar, tremendo, mas a sombra o seguiu, sempre ao seu lado. Quando ele olhou pela janela, viu o reflexo de um corpo deitado ao lado dele. Mas ao olhar para o assento vazio, não havia nada lá. O que James não sabia é que essa visão era uma memória do voo 401, de alguém que não conseguia deixar o avião, mesmo depois de morto. A travessia final. Não há despedidas em 1982. Um grupo de pesquisadores foi chamado para investigar as ocorrências inexplicáveis nos aviões da Eastern, após vários relatos de tripulantes e passageiros que ainda viam os espíritos dos mortos. Após muitas entrevistas, todos os relatos convergiam para uma conclusão sombria e inegável. Os mortos do voo 401 não estavam apenas presentes como lembranças, eles estavam em cada parte do avião, vivos nas máquinas, nas sombras, nas correntes de ar. Em um voo de teste final, onde os aviões de modelos antigos seriam descartados, a tripulação reportou uma sensação de presença esmagadora e, à medida que o avião decolava, ouviu-se uma última voz através do sistema de intercom. "Agora é tarde demais. Não podemos mais partir. A viagem não termina aqui." O avião aterrissou em silêncio absoluto, como se ninguém mais estivesse a bordo, nenhum sinal de vida, nem de morte. O voo 401 estava finalmente encerrado, mas a presença dos mortos continuava a se espalhar. Eles não podem descansar, não podem partir. Estão entre nós esperando que nos lembremos deles. O retorno à vida e o ciclo infinito. Os espíritos do voo 401 nunca encontraram descanso, nem mesmo após o fim das investigações, nem quando as evidências foram ocultadas e o caso arquivado. O que muitos chamaram de simples coincidência se revelou como algo muito mais profundo, algo que não poderia ser ignorado, nem mesmo pelo tempo. As almas do voo 401 se tornaram parte de algo maior, uma presença que atravessou o próprio tecido da realidade. Elas não eram apenas lembranças de uma tragédia, mas algo vivo, pulsante, que habita a memória coletiva de todos os que cruzaram o caminho dos aviões da Eastern Airlines. O Homem que Nunca Partiu, o Enigma de Henry Phillipsen, 1983, uma nova tragédia começou a se desenrolar. Uma que parecia não ter ligação com o voo 401, mas que logo revelaria sua conexão macabra. Henry Phillips, um piloto veterano com uma longa carreira na Eastern Airlines, estava prestes a se tornar o próximo a cair na armadilha dos mortos. Durante um voo rotineiro de Nova York a Chicago, Phillips relatou sentir uma presença estranha dentro da cabine de comando. Ele mencionou várias vezes a sensação de estar sendo observado, embora estivesse sozinho com o copiloto. E, em um momento, quando o avião começou a perder altitude inesperadamente, Henry ouviu uma voz vinda diretamente dos intercomunicadores sem explicação. "Não adianta, Henry, você nunca sairá de aqui." Ele olhou para o copiloto.
que sem perceber também começava a ter sintomas inexplicáveis. Ambos sentiram uma súbita falta de ar, como se o oxigênio tivesse desaparecido de repente, deixando uma sensação de sufocamento, uma pressão no peito, uma angústia indescritível. Quando o avião pousou com segurança, Henry estava em um estado de completa perda de consciência. Ele foi levado rapidamente para um hospital, onde se recuperou fisicamente, mas mentalmente algo havia mudado. Seus relatos de experiências sobrenaturais começaram a ser registrados, mas havia algo que ninguém esperava. Henry Phillips não era mais o mesmo homem. Ele começou a murmurar, repetindo a frase que ouvira no voo, como se estivesse em transe, sendo possuído por algo de outro mundo. Aos poucos, ele foi admitindo que ele já estava morto. E com esse reconhecimento, uma nova onda de desaparecimentos começou a assolar aqueles que haviam cruzado seu caminho. O retorno dos passageiros. Em 1985, uma série de passageiros a bordo de um voo transatlântico de Miami a Paris começaram a relatar eventos aterrorizantes. Eles afirmavam ver pessoas que já haviam morrido no voo 401. O mais assustador era o sorriso perturbador de um passageiro que estava sentado no corredor. Ele parecia estar apenas observando, mas os outros não podiam deixar de sentir que ele sabia mais do que deveria. Em uma das viagens mais emblemáticas, uma mulher chamada Claire Wilson ficou paralisada de terror quando viu um homem de rugas profundas e olhos vazios sentado ao lado dela. Ele lhe sussurrou no ouvido, dizendo: "Você me viu antes, não viu? Eu não morri. Eu estou esperando por você." Claire se afastou desesperada, mas a visão não desapareceu. O homem parecia sempre estar ao seu redor, como uma sombra. Ele surgia nas paradas de refeição. Ele estava nas escadas, ele estava na janela, olhando fixamente. Quando a mulher tentou sair do avião, ela não encontrou uma porta de saída. As portas estavam trancadas. No dia seguinte, a mulher desapareceu. Não foi encontrada. Ninguém soube de seu paradeiro. Ela simplesmente sumiu. A falha do sistema. O ciclo do esquecimento, que os investigadores começaram a descobrir a partir de 1987, é que não se tratava mais apenas de uma série de aparições e mensagens. Algo muito mais profundo estava acontecendo com os sobreviventes do voo 401. Quando as almas dos mortos não podem encontrar descanso, elas se agarram àqueles que as testemunham, tentando preencher o vazio de suas existências inacabadas. As vítimas que estavam conectadas de alguma forma ao voo 401 começaram a ser reconhecidas por suas ações incomuns. Alguns começavam a agir como os mortos que haviam presenciado. Outros, como Henry Phillips, se viam encarnando suas identidades como se houvesse uma invocação silenciosa que atraía suas consciências para o vazio que o avião representava. Mais sinistro de tudo é que, conforme o tempo passou, a memória dos mortos do voo 401 desapareceu dos registros. O caso foi esquecido por muitos, como tantos outros tragédias na história. Mas para os que ainda estavam vivos, a maldição continuava a se perpetuar. O ciclo sem fim, o retorno inevitável. Em 1992, os aviões da Eastern Airlines finalmente foram aposentados, seus modelos antigos sendo desativados e vendidos. Mas os novos donos não sabiam o que haviam comprado. Aqueles aviões carregavam as almas dos mortos, que continuavam a assombrar aqueles que se atreviam a tocá-los. Voos novos, novas tripulações, novas vidas. Mas o que ninguém sabia é que aqueles passageiros que nunca puderam descansar haviam passado a habitar os sistemas internos, os equipamentos eletrônicos, os intercomunicadores e os alto-falantes. A cada novo voo, uma nova alma era arrastada para o ciclo. Os sobreviventes começaram a relatar que, em momentos específicos durante suas viagens, as vozes dos mortos se erguiam, ecoando pelo ar, como se estivessem de volta, vivendo uma e outra vez, em um loop interminável. A pergunta ficou: como quebrar o ciclo? Os mortos não podem descansar porque foram esquecidos. Eles voltam sempre. O voo 401 nunca realmente terminou. Com isso, a história do voo 401 chegou ao seu fim, ou talvez ao seu início.
porque, na verdade, nunca haverá fim para os que não conseguiram partir. O que os sobreviventes não sabem é que a cada novo voo, as almas que não encontraram descanso continuam a perseguir os vivos, esperando por novos destinos, novas vítimas. E o ciclo se repete.